Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um estudo maravilhoso. O santuário terrestre. Você sabia que no Antigo Testamento tinha um santuário terrestre? Para que servia esse santuário terrestre? Tinha sacrifício. Para que servia? Por quê? Era dado tanto aquele sacrifício, todos aqueles sacrifícios era pedido do povo de Deus. Por que será? Então nós vamos conhecer nesse estudo. Fique conosco até o fim, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Seja bem-vindo se você é novo no nosso canal, tá bom? Vamos fazer a oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais um estudo da Tua Palavra, Deus. Ilumina nossa mente para que possamos compreender. O mesmo Espírito Santo que inspirou as Santas Escrituras, inspirou os profetas, que possa iluminar nossa mente, Deus, para que possamos compreender. Perdoa o nosso pecado, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Então vamos lá? Mais um estudo da Palavra de Deus. Se você chegou agora, é a primeira vez que você está no nosso canal, tem uma playlist chamada Estudos Bíblicos. Você pode estudar os estudos anteriores, que é muito importante para que passo a passo você compreenda por que a gente chegou nesse estudo, tá bom? Que Deus seja louvado. Então vamos abrir nossas Bíblias. Aí você que tem a Bíblia aí, acompanhe conosco, Êxodo 25:8, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus pediu para Moisés fazer um santuário. Por quê? Porque ele queria habitar com seu povo. Lembra lá nos primeiros estudos que a gente estudou? Adão e Eva conversavam com Deus face a face, com os anjos. E que houve separação? O pecado fez separação. E agora Deus quer falar com o seu povo, mas Ele não pode falar face a face, senão a gente é fulminado, porque nós estamos com a vida cheia de pecado. E Deus é um fogo consumidor, né? E agora Deus quer falar conosco, através de onde? Do santuário. Então Deus falou para Moisés: Moisés, constrói um santuário que eu quero falar com o meu povo, com meus filhos. Mas eles não podem suportar. Mas se você fazer um santuário, eu vou falar com eles. Aí o povo pode falar comigo no santuário. Porque eu vou estar ali no Shekinah, nós vamos ver mais para frente, né? Tem uma arca da aliança ali, 2 querubins, nós vamos ver mais para frente com os textos. E Deus falava com o seu povo ali. Vamos lá? Vamos continuar nossos estudos? O que havia no santuário? Vamos lá, Êxodo 40, verso 18 a 19. Está escrito assim: Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta de tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés não tirou da sua cabeça como deveria ser o tabernáculo, o santuário. Deus mostrou para ele, Deus mostrou e deu as instruções como ele deveria construir. Então, o que havia no santuário? A gente vê que é bases, tábuas, vergas, coluna e uma cobertura. Aí no vídeo você pode ver como que era mais ou menos o santuário, né? Nós vamos ver o que tinha no pátio, o que acontecia ali no pátio, o que tinha no pátio, né? Onde o povo poderia se chegar ali. Vamos ver Êxodo 40, verso 29 a 30. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar. Então o que tinha ali no pátio? O altar de holocausto e a bacia de purificação, né? O altar de holocausto, onde as pessoas traziam seu cordeirinho, seu animalzinho, era sacrificado ali, né? E a bacia para a purificação do sacerdote. Era o pátio. Ali o povo poderia chegar para trazer seu cordeiro, para trazer seu animal ali para sacrifício. Então todo o povo trazia seu sacrifício ali no pátio. Agora nós vamos entrar no véu. Primeiro véu ali, o santo. O que tinha ali no santo, né? Era chamado santo. Vamos ver? Êxodo 40, verso 22. 40, verso 22. Diz assim, ó: pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E agora o verso 24, depois 26. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. 26. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Então o que tinha ali no santo? Você pode ver aí no vídeo, tinha a mesa, o candelabro, o altar de ouro,
o altar de incenso, né? Isso tinha no santo, você está vendo aí no vídeo? Então era mais ou menos assim como tinha no santo. Olha que interessante, bem interessante, né? Isso é só uma ilustração, né? Hoje nós não temos assim um tabernáculo aqui na terra, né? Então hoje ninguém pode entrar e ver. Nós temos apenas uma demonstração, só uma ilustração do que era. Agora no Santíssimo, que era o segundo véu ali, entrava no Santíssimo, que tinha ali no Santíssimo. Vamos ver? Êxodo 40, verso 20 a 21. Tomou o testemunho e pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Verso 21. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do responseiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Agora vamos ver outro texto que vai falar lá do Santíssimo, que está em Êxodo 26, verso 33. Capítulo 26, verso 33. Pendurará o véu debaixo dos cochetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos, que é o Santíssimo, né? Então aqui fala a arca do testemunho, né? A arca do testemunho é a arca da aliança. Você pode ver aí, como está na ilustração, o Santíssimo e a arca da aliança. Então ali, entre os querubins, aparecia essa luzinha aí, que é chamado Shekinah, que era a presença de Deus, que falava com o sacerdote, falava com o seu povo. Olha que interessante. Então quem entrava? Nós vamos ver agora quem entrava no pátio, no santo e no santíssimo. Vamos ver? Ali no pátio, quem era quem entrava nos pátios? Era todos, né? Todos os pecadores arrependidos que tinham que trazer o seu cordeiro, tinha que trazer seu animalzinho, todos poderiam entrar. Agora no santo, quem entrava? Será que o povo entrava? Hebreus 9,6 diz assim, ó. Ora, depois de tudo isso, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Então quem entrava ali no santo eram os sacerdotes. Os sacerdotes poderiam entrar ali para fazer os trabalhos, né? E agora no Santíssimo, quem entrava? Será que os sacerdotes entravam? O povo? Vamos ver. Hebreus 9, verso 7. Continuação do texto. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e todos os pecados e ignorância do povo. Então, no Santíssimo era só o sumo sacerdote, e era uma vez por ano. É no chamado da festa Yom Kippur, né? O dia da expiação, uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava ali e fazia expiação por ele e por toda a congregação. Olha que interessante, muito interessante isso, né? Então vamos recapitular. Quem entrava no pátio? O povo, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, todo mundo. No santo, eram só os sacerdotes. No Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, diante da arca, diante dos querubins, né? E agora, o que fazia no santuário? Vamos ver? Números 28, de 1 a 4. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhe: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas de aroma agradável, tereis cuidado para me trazer a seu tempo determinado. Disse-lhes: essa é a oferta queimada que oferecia ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito e contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Então o que se fazia ali no santuário? Sacrifício contínuos. Simbolizava ali a salvação e a disposição a todos. Provisão dada por Deus, sacrifícios contínuos. Um cordeiro de manhã e outro à tarde, o sacerdote tinha que fazer isso. Fora o sacrifício do povo, né? Que cada um trazia voluntariamente, né? Seu sacrifício. Mas ali no santuário, ali no pátio, uma vez de manhã e uma vez à tarde, era contínuo. Simbolizava a salvação em Cristo Jesus, que era contínua para sempre, né? Eternamente. Louvado seja Deus. Vamos ver outro texto? Levíticos 4, verso 27 a 31. Está escrito assim: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu
lhe for notificada, trará sua oferta, uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabra da oferta, pelo pecado, e imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, com aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa. Ele será perdoado. Então o que se fazia mais no santuário? Sacrifício pelos pecados. Simbolizava a transferência do pecado do pecador para o santuário, via sacerdote pelo sangue da absolvição. Então, o sacrifício pelos pecados. A pessoa pecou, trazia-se o sacrifício, e ali era um símbolo de uma transferência de pecado para o Cordeiro. E nós entendemos ali no Novo Testamento que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Cordeiro vivo, Cordeiro de Deus. Então, todo esse sacrifício simbolizava Cristo. Era uma pessoa que pecava, ela sacrificava o inocente, simbolizando que Cristo ia dar sua vida pela humanidade. Cristo, Cordeiro inocente, sem pecado, sem mancha. É bem interessante que todo esse sacrifício que se fazia no santuário não poderia ter o animal nenhuma mancha, nada defeituoso, nada quebrado, deveria ser perfeito, porque simbolizava Cristo, né? Então, primeiro, tinha o sacrifício contínuo, né, que o sacerdote fazia de manhã à tarde, e o sacrifício do povo que pecava e trazia um sacrifício. Outra coisa que acontecia, Levítico 16, verso 5, diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. E aí agora o verso 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. E verso 15. Depois se imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á na propiciatório, e também diante dele. Verso 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e da sua transgressão, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. Então esse sacrifício é o sacrifício de expiação. Simbolizava a remoção do pecado, a extinção. Olha que interessante. Então tinha um sacrifício contínuo, que o sacerdote fazia de manhã à tarde, o sacrifício do povo, quando o povo pecasse, traria uma oferta, e o sacrifício anual, que era 2 bodes, um para o Senhor e o outro bode era o Azazel, que no dia da expiação, esse bode era lançado para o deserto, um homem designado levava ele para o deserto, e ele tinha que morrer no deserto. Olha que interessante, simbolizava Satanás. Lembra no estudo do milênio que a gente estudou, que Satanás vai ficar 1000 anos rodando aqui? Então era um símbolo de Satanás, esse bode Azazel. Ele vai ficar rodando até morrer por si. Bem interessante, símbolo de Satanás. Olha que interessante. Então tudo que Deus mostrou ali no santuário é um ensinamento para o povo do que iria acontecer. Bem interessante. Então vamos recapitular? Então, o que fazia no santuário? Sacrifício contínuo, sacrifício pelo pecado e sacrifício de expiação, que era uma vez por ano, que era a expiação por todo o ano ali, que era símbolo da extinção do pecado. Então logo, logo Jesus vai vir para dar fim ao pecado. O dia de expiação está acabando. Quando Jesus acabar de fazer expiação por todos, nós vamos ver um estudo mais para frente do santuário celestial, que Jesus está fazendo expiação. Então, quando acabar essa expiação, haverá extinção do pecado de todos aqueles que pediram, se arrependeram, pediram perdão, se arrependeram e se converterem, abandonaram os seus pecados. Esses vão estar esperando Jesus voltar, e Jesus vai levar essas pessoas convertidas. Louvado seja Deus. Isso é difícil? Para nós é. Mas para Jesus é possível. Se a gente se colocar nas mãos de Jesus, Ele pode nos purificar de todo o pecado. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. Vamos continuar o estudo. De que o outro santuário da terra era cópia. Então esse santuário que Deus mostrou era cópia de qual santuário? Vamos ver?
Êxodo 25, verso 40. Diz assim: Vê, pois que tudo faz segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus falou para Moisés fazer um santuário, que é modelo que foi mostrado para ele no monte. Então, esse santuário terrestre que a gente está vendo nesse estudo era uma figura, uma cópia do santuário que Deus mostrou que está no céu. Que interessante, né? Vamos ver mais um texto. Hebreus 8, verso 5, diz assim: Os quais ministram em figura de sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, por esse texto, é bem claro aqui que esse santuário terrestre, Deus mostrou um santuário celestial, e Moisés tinha que fazer uma cópia desse santuário celestial. Outro texto é Hebreus 9, verso 24, só virar a página na sua Bíblia. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então tem um santuário no céu, que é o verdadeiro, está escrito aqui. Esse é o verdadeiro. E Moisés fez uma cópia desse santuário. Que interessante, né? Então tem um santuário e Jesus é nosso sumo sacerdote que está fazendo expiação pelo nosso pecado. Amém? Vamos continuar? Quando o santuário da terra perdeu vigência? Então, quando esse santuário da terra perdeu vigência? Porque lembra que eu falei que o santuário mostrava aquilo que ia acontecer? Quando é que ele perdeu vigência? Não precisa mais ter um santuário na terra. Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? O véu que fazia a separação ali, onde o povo não poderia entrar, foi rasgado de cima a baixo. O detalhe é bem importante aqui. De cima para baixo. E aquela cortina era bem grossa. Seria como fosse assim, mais ou menos uma lona de caminhão. Um homem não rasgava aquilo com a mão. E foi de cima para baixo. Ou seja, Deus rasgou aquele santuário, dizendo que aquilo lá passou. Por que passou? Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisava mais matar cordeirinho. Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Todos aqueles cordeiros que morreram, literalmente, eram um símbolo do Cordeiro de Cristo, apontava para Cristo. Era para ensinar o povo que o verdadeiro Cordeiro iria vir. Então, o inocente, o Cordeiro de Deus, manso, Jesus tinha toda a característica de um cordeiro. Ele morreu por nós. E hoje não precisa mais fazer sacrifício de animais. Precisamos fazer sacrifício da nossa vida, doar nossa vida ao Senhor Jesus. Que Ele comande nossa vida. Que o nosso eu possa se perder e o Senhor possa comandar nossa vida. Devemos sacrificar nossa vida no altar do Senhor. Amém? E assim Jesus aceita nosso coração como oferta voluntária ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, se o santuário da terra perdeu vigência, que santuário agora está em vigor? Que santuário está em vigor hoje? Vamos ver? Hebreus 8, verso 1 a 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não um homem. Então, que santuário ainda está em funcionamento? O do céu. Não foi o santuário que o homem erigiu. Foi Deus que ergueu esse santuário celestial. Jesus está fazendo expiação por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque esse sacerdote não é falho. Ele não precisa fazer expiação pelos seus pecados, como fazia o sacerdote humano, sacerdote terrestre, que era pecador assim como eu e você. O sumo sacerdote, o sacerdote Cristo Jesus, ele não precisa fazer expiação pelos seus pecados, em sim por nós. Quando a gente ora a Deus, pede perdão dos nossos pecados, abandona, o nosso pecado é transferido para o céu, para o santuário do céu. Louvado seja Deus. Então não quer você hoje entregar sua vida ao Senhor? Orar ao Senhor, confessar seus pecados, colocar na mão do Senhor Jesus e Ele dá poder para você deixar? Não quer você ser uma nova criatura? Hoje o santuário do céu está aberto. Está aberto a você. Só você entregar sua vida ao Senhor. Louvado seja Deus.
Na confissão, o sacerdote, ao aplicar o sangue, o pecador era perdoado, deixava de ser culpado para ser justo, deixava de ser filho de Satanás para ser filho de Deus. Então você hoje não quer ser uma pessoa justa? Andar na justificação? Não quer você hoje deixar de seguir os caminhos do inimigo e seguir nos caminhos de Deus? Ser um filho de Deus verdadeiro? Não só de boca, mas na prática, ser um filho de Deus e andar nos caminhos do Senhor, ser uma nova criatura e ter vida com abundância? Estar em paz com seu Deus? Para aquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar na nuvem do céu, Ele vir buscar os seus filhos? Não quer você hoje se entregar ao Senhor? Se hoje você ouvir a sua voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe. Esse é o desejo, confessar os seus pecados, abandoná-lo hoje? Sim ou não? A decisão está nas suas mãos. Eu espero que você responda sim. Responda sim para Jesus, não precisa nem falar. Se você quiser falar, pode falar. Mas no pensamento, nas suas atitudes, você vai dizer um sim para Jesus, amém? Feche seus olhos, que eu vou fazer uma oração pela sua decisão. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz para a nossa vida. Por Jesus estar intercedendo por nós. Abençoa, Deus, que essa pessoa que está orando comigo aceite ao Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas. Que os seus pecados possam ser perdoados. Que nós possamos estar prontos para a volta do Senhor Jesus. Lhe pedimos não que haja mérito em nós, em sim Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia, uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. Na próxima semana nós vamos ter mais um estudo. Nós vamos estudar sobre o santuário celestial. Nós vamos entender esse santuário celestial. Será que o santuário celestial é o céu? Ou tem um santuário mesmo no céu? E como que é esse santuário? Louvado seja Deus. Então acompanhe comigo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. E compartilhe esse vídeo se você gostou, tá bom? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.